A eleição para vereador, ela é de fundamental importância. O legislativo ele tem um papel extraordinário. Quociente eleitoral, no caso nosso aqui do Quixeramobim. Partidos políticos, bate de frente com tudo que você acabou de citar no início nosso aqui. Uma redução muito grande de partidos políticos. O que é que a gente pode prever numa eleição de vereador? Por exemplo, voltando aqui para o Quixeramobim, que hoje aproximadamente nós temos 108 pré-candidatos à Câmara Municipal, porque aproximadamente nós temos aí pouco mais de 6 partidos, 7 partidos políticos. Algo totalmente diferenciado, com a redução aí de aproximadamente 100 pré-candidaturas, se comparado com a eleição última passada no nosso município. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto e a gente reforçar essa discussão sobre partido político, porque a despeito de ninguém dar muita importância a isso, não existe o instrumento de se fazer política, são os partidos, né? Se você olhar no histórico, na vida dos grandes políticos, você vai encontrar uma característica. Você sabe qual é? É ter sido sempre de um partido. Os grandes políticos, historicamente, foram de um partido, ou de um lado. Só para fazer assim, se você pegar, retroagir um pouco no tempo, para pegar, por exemplo, as disputas que tinham a UDN e o PSD, você vai ver que o político era da UDN até o fim da carreira política, ou era do PSB até o fim da carreira política. Depois que estabeleceu-se o bipartidarismo na ditadura militar, você tinha o MDB e a Arena, então a pessoa militava na Arena, você sabia qual era o partido dele, sabia qual era o posicionamento político dele. Ou se ele era do MDB, sabia o que é que ele pensava sobre determinado assunto, sobre determinado tema. Depois, com a abertura política, a partir de 1980, inicialmente no Brasil, estabeleceu-se ali 6 partidos. A Arena transformou-se em PDS e o MDB em PMDB. E, além disso, surgiram na época mais 4 partidos. O PT, o presidente Lula fundou o PT, o PTB, que representava lá o trabalhismo desde da era Vargas, o PDT, que era uma dissidência desse PDT encabeçado pelo então ex-governador Leonel Brizola, e o PP, que havia sido uma força política antiga, que naquela época foi refundado sob o comando do Tancredo Neves. Então nós começamos o processo de redemocratização do Brasil com 6 partidos. Mas veja o que é que aconteceu, por exemplo, se a gente chegar aqui a 2020, né, antes da reforma política. Você tinha eleições aqui em Quixeramobim que você tinha 16 partidos, 15 partidos. E você tinha político que em toda eleição estava num partido diferente. Isso não é concebível, isso não é a boa política, não é... Como é que uma pessoa está hoje... Aqui já aconteceu o caso de o cara estar afiliado no PCdoB, numa eleição, um partido, isso você pode se dizer, radical de esquerda, e na outra eleição ele está no PSL, no partido radical de direita. Veja se isso é compreensível para o eleitor, uma mudança dessa. Qual é o compromisso, ou qual é o comprometimento ideológico, partidário, e até com o campo das ideias, que tem esse tipo de... Mas isso não era... Quase todo mundo fazia isso. Mas se você olhar o histórico dos grandes políticos que escreveram sua história na política brasileira, você vai ver que a primeira coisa que tem é uma certa fidelidade ao partido, ao pensamento político. E chegando, graças a Deus, na eleição de 2024, houve uma reforma eleitoral e os partidos passaram a ser até alguma importância. Nunca na minha história... Você com certeza não alcançou. Nunca. Tanta valorização partidária. Você sabe que era 20, 15 partidos. Você nem sabia. Por quê? Porque tinha as coligações partidárias e você pegava uma coligação, tinha 7 partidos. Aí tinha 5 coligações, bote aí quantos partidos tinha. E você não sabia nem o nome, nem quais partidos eram e nem a que partido pertencia a pessoa. Veja se isso é sadio para o processo político, que é claro que não é. Então, 2024 apresenta um cenário novo para a política do Quixeramobim. Nós deveremos ter uma eleição aí com, aí no máximo,
7 partidos, no máximo 7 partidos, 100 e poucos candidatos na eleição passada, apesar de já ter reduzido o número, ter criado dificuldade, mas nós tínhamos 200 candidatos. E aí acaba que isso para um eleitor que ainda não é muito, não tem muita base ideológica, e não tem muito comprometimento. Não tem mesmo, muito costume de votar, como você falou. Não tem costume de votar, não tem costume de acompanhar a política. Veja como é que fica a cabeça desse eleitor. Né? De olhar para com tanto candidato e com tanto partido, essa escolha acabava sendo uma escolha muito fragilizada.